Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Queridos, por gentileza, aqueles que trouxeram um exemplar da Bíblia Sagrada, abra comigo na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Obrigado, pastor. Versículo de número 18. Efésios, capítulo 5, versículo de número 18. Enquanto os irmãos procuram o referido texto, eu quero aqui tributar a Deus toda a minha gratidão. Gratidão ao Senhor por mais esta rica e tão preciosa oportunidade que Ele está nos concedendo, poder retornar a esta casa, ser aqui mais uma vez tão bem recebido. Para nós é motivo de grande alegria, também de grande honra. Quero aqui, agradecendo a Deus, também agradecer aos vossos pastores, pastor presidente, pastor José, a missionária Lucimar, que foi quem nos fez o convite para estarmos aqui essa noite. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Elcio. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela confiança. Deus continue usando, abençoando o Senhor poderosamente. A todos os nobres companheiros, pastor Elidiel Marques, meu amigo, Deus abençoe. Que honra. Vou me atrever a falar um pouquinho de Paulo aqui, tá? Depois o Senhor me puxa a orelha, viu? Deus abençoe, tá? É sempre uma alegria. O Elidiel, quando eu comecei no Evangelho, o Elidiel já pregava, né? Eu ia em todas as vigílias que o Elidiel ia pregar, eu ia atrás, né? Coisa boa, viu? Deus abençoe, meu amigo, tá? Neto, Deus abençoe sua vida, meu amigo, poderosamente. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração aqui essa noite. Você que encontrou o texto, quer ouvir a palavra, diga amém. Está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E você que pode, diz amém. Queridos, esta é uma das 4 cartas do apóstolo Paulo, chamadas da prisão. O apóstolo Paulo recebera a visita de 4 ilustres companheiros em sua casa essa que ele alugava para lhe servir de prisão domiciliar em Roma, enquanto ele estava aguardando o seu julgamento. E cada um desses 4 sai de Roma portando um verdadeiro tesouro, uma joia preciosa para as suas respectivas igrejas. E esta carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ela vai ser conduzida, levada pelo discípulo de Paulo chamado Tíquico. Ele é o portador desta carta. A carta aos Efésios é considerada como a coroa dos escritos paulinos. Alguns estudiosos dizem ser esta uma das cartas mais profundas que ele escreveu. Ela é de fato um verdadeiro poema de Cristo para a sua igreja. Carta esta que fora escrita por volta dos anos 60 a 62 depois de Cristo, onde Paulo deveria ter aqui aproximadamente 52 anos de idade. O apóstolo Paulo estava aqui preso, porém esta prisão não impedia o mesmo de exercer o seu ministério. Pelo contrário, ele exercia o seu ministério com total liberdade. Tanto é que nesse período de prisão,
O apóstolo Paulo está aqui escrevendo cartas. Paulo está aqui pregando o evangelho. Paulo pregava o evangelho aos soldados romanos. Alguns costumam até dizer que a cada troca de turno de soldados romanos, aos quais Paulo pregava o evangelho, eles saíam de lá transformados em soldados de Jesus Cristo, pois Paulo não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Paulo não perdia a oportunidade de pregar o evangelho. Paulo está nos dando aqui uma lição simplesmente extraordinária. Que lição é essa? A lição da produtividade. Perceba que Paulo estava em um período de prisão, mas Paulo não estava paralisado. Paulo estava em um período de prisão, mas Paulo não estava acomodado. Paulo estava preso, mas o evangelho continuava livre. Paulo estava preso, mas Paulo pregava. Paulo estava preso, mas Paulo ganhava almas. Paulo estava preso, mas Paulo gerava conteúdo. É Paulo deixando claro: eu não posso permitir que as prisões da vida me impeçam de ser produtivo, rentável para o reino de Deus. E engraçado é que muitos de nós, livres, não pregamos, livres, não ganhamos almas, livres, não geramos conteúdo, livres, não fazemos nada. Paulo está dizendo: não use das prisões da vida como desculpa para você não trabalhar, não produzir, não gerar. Nada pode impedir você de produzir. Se você quiser, você pode. Se você quiser, você produz. Se você quiser, você gera. E eu quero liberar uma palavra da parte de Deus essa noite. Esta noite, e quero acreditar, não passa dessa noite, você vai voltar a ser produtivo, rentável para o reino de Deus. Tem alguém que acredita e recebe esta palavra em nome de Jesus? Éfeso era a capital romana da Ásia, era a maior cidade, uma cidade portuária, onde ali entravam todos os recursos para todos os continentes. É onde fica hoje a atual Turquia, na Ásia. Em épocas de festividade, a cidade chegava a ter cerca de 1 milhão de pessoas. Cidade esta que regularmente tinha cerca de 250, 400 mil pessoas, 1000 habitantes ali na cidade de Éfeso. Uma cidade que já em sua época tinha encanamento de água, esgoto, tinha as suas avenidas calçadas com o mármore do Monte Faros. Uma cidade mundialmente conhecida, riquíssima. Cidade esta que tinha ali dentro dela o templo da deusa Diana dos Efésios, que era de fato uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo de Diana, ele era simplesmente gigante, extraordinário, grandioso. A deusa Diana, também conhecida como Artemis, para os gregos era conhecida como a deusa da fertilidade, a deusa da sensualidade. O templo dela media cerca de 30 metros de largura, 127 metros de comprimento, 30 metros de pé direito de altura, e tinha neste templo todo tipo de comércio, inclusive comércio de ídolos naquele lugar. Segundo alguns estudiosos, no templo de Diana tinha cerca de 1 mês de festa. Enquanto eles adoravam essa deusa, eles acreditavam que os deuses estavam neste momento tendo relações enquanto eles a adoravam. E no templo de Diana tinha-se cerca de 800 a 900 prostitutas cultuais, que eram suas sacerdotisas, e essas mulheres ficavam expostas em vitrines à disposição daqueles que ali vinham para adorar essa deusa. Pessoas de todo o mundo, cônsules, procônsules, imperadores, chegavam até lá para assim cultuar
a Diana. Eles acreditavam que esta deusa havia sido dada por Júpiter, o deus maior da mitologia grega, o que na verdade não aconteceu. Foi um meteoro que caiu em Éfeso. Eles pegaram a pedra desse meteoro, esculpiram ali a imagem de uma mulher e disseram que ela havia sido dada por Júpiter. Paulo, quando ele esteve nesta cidade de Éfeso, ele teve aqui experiências simplesmente extraordinárias. De todas as 3 viagens de Paulo, é nesta cidade que ele vai ficar mais tempo, cerca de 3 anos em Éfeso. Paulo está chegando em uma cidade onde havia todo tipo de crendice, feitiçaria, magia negra, uma cidade que estava aqui mergulhada na promiscuidade. Agora Paulo, que tinha o desejo ou o projeto de evangelizar toda a Ásia, lembrando, sem recurso financeiro, até porque a igreja de Jerusalém nessa época também passava por um período de crise, sem internet, sem recursos. Tudo que Paulo tem aqui é apenas fé, o mapa da cidade e direção do Espírito de Deus, e cerca de uns 12 homens. Quantos homens eu disse? 12 homens que só conheciam o batismo de João Batista. Só que Paulo, quando olha para este desafio gigantesco, Paulo diz: é o suficiente, é o que basta, é o que eu preciso para começar a obra de Deus nesta cidade. Paulo, quando chega para esses 12 homens, ele faz a seguinte pergunta: por acaso vocês conhecem o Espírito Santo? O Espírito Santo já mora em vocês? Não. Paulo não perguntou quantos deles ali eram políticos. Paulo não perguntou isso. Paulo também não perguntou quantos deles eram parentes do imperador. Paulo também não perguntou isso. Paulo não perguntou quantas línguas eles falavam. Também não foi essa a pergunta de Paulo. Paulo não perguntou quantos deles ali eram ricos. Não, Paulo também não perguntou isso. O que Paulo perguntou foi: o Espírito Santo já mora aí? Vocês têm a presença do Espírito Santo? Vocês conhecem o Espírito Santo? É Paulo dizendo: ser parente do imperador é bom, ser político é bom, ter dinheiro é bom, mas se vocês não tiverem a presença do Espírito Santo, para esta obra não serve. Para quem está entendendo o que eu estou pregando aqui esta noite, a resposta desses homens a Paulo é essa: nós nem ouvimos falar que havia esse tal Espírito Santo. No que vocês são batizados? Nós somos batizados apenas no batismo de João Batista. Paulo diz: já entendi, vou ter que rebatizar vocês em água agora, em nome do Senhor Jesus. É o que Paulo faz, e assim que eles são rebatizados, Paulo agora impõe a mão sobre aqueles homens, ora por eles, e eles são naquele exato momento batizados com o Espírito Santo. E não somente batizados, eles já começaram também a profetizar naquele lugar. Paulo tem 12 homens, mas agora não são 12 homens comuns, são apenas 12, mas é 12 cheio. São apenas 12, mas são 12 batizados. São apenas 12, mas são 12 que profetizam. São 12, mas são 12 cheio. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não preciso de uma multidão para começar um reboliço nesse lugar. Se eu encontrar 12 que quer, 12 cheio, 12 que entende o propósito, já dá para eu fazer o que eu quero neste lugar. Alguém está entendendo isso aqui? Se Deus precisasse só de 12, eu já era o primeiro. Só tem 11 vagas. Cadê? Você pode dizer: Deus, conta comigo. Você pode dizer: Deus, eis-me aqui. Lerit, Romaai, Chokemenefácia. 12 homens cheios da presença. Cheios. Paulo agora em Éfeso procura uma sinagoga, como era de costume, e vai ficar ali cerca de 3 meses pregando o Evangelho. Qual o problema? É que Paulo está pregando o Evangelho, e nem todos estão se agradando, nem todos estão abraçando a fé, porque o Evangelho de Cristo, ele é confronto. Vou de novo. O Evangelho, ele não vem para amassagear o nosso ego, para passar a mão na nossa cabeça, para fazer cócegas na nossa alma. O Evangelho que transforma é confronto.
Até porque se não há confronto, não me leva para o campo da reflexão. Se não me leva para o campo da reflexão, eu não reconheço a minha miséria. Se eu não reconheço a minha miséria, eu não entendo a necessidade de me arrepender. Se eu não me arrependo, não tem jeito. Por isso o Evangelho tem que nos confrontar. Se o que eu pregar hoje não confrontar você em algum ponto, não foi o Evangelho que eu preguei. Evangelho confronta. E entenda isso aqui, Paulo não mudou a mensagem para agradar seu público. Paulo não estava preocupado em agradar, Paulo estava preocupado em falar a verdade. Muitos saíam dali falando mal do caminho, falando mal da mensagem, criticando até mesmo o apóstolo Paulo. Mas sabe o que é lindo? Paulo não deixava de pregar por isso. Pode falar mal, eu continuo pregando. Pode criticar, eu continuo pregando, porque eu tenho convicção do que eu prego. Eu sei que o que eu prego é verdade. Eu creio no que eu prego. Oh, glória a Deus. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Já que na sinagoga tem gente falando mal, tem gente criticando Paulo, agora vai para a escola de um certo tirano. E acredita-se que Paulo vai usar a escola deste homem chamado tirano nos períodos vagos, aonde a escola não era usada, cerca do período das 11 às 16 horas da tarde, era o momento em que Paulo usava esta sala de preleções, e Paulo usa ela para pregar o Evangelho, para ensinar seus obreiros, preparar seus líderes. Paulo vai preparar nessa escola de tirano evangelistas que posteriormente vão sair espalhando a semente do Evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. E isso aqui é lindo, irmãos, porque essa turma está dentro da sala, essa turma está sentada, essa turma está diante de Paulo, ouvindo Paulo pregar, aprendendo de Paulo, recebendo de Paulo, ouvindo a mensagem, para só depois levantar para sair e falar do Evangelho, porque o processo não mudou. Apesar de alguns quererem mudá-lo, ele não mudou, continua sendo o mesmo. Primeiro senta, aprende, recebe, depois levanta, sai, entrega. Primeiro senta, aprende, recebe, depois levanta, sai. O problema é que nós estamos vivendo um tempo onde muitos querem sair levar, muitos querem sair pregar, mas não gostam de sentar para aprender, não tem paciência para ouvir de Paulo, aprender com Paulo, receber de Paulo. E quem não senta na escola de tirano para aprender com Paulo, não é digno de ficar sendo ouvido por outros, não é verdade? O que me dá autoridade de me levantar para falar é porque hoje pela manhã eu estava sentado ouvindo, aprendendo, para poder falar alguma coisa aqui essa noite. Tem alguém que está entendendo isso aqui? O processo não mudou. Senta, aprende, recebe, porque daqui a pouco Deus vai dizer: está na hora de você sair, está na hora de você pregar, está na hora de eu usar a sua vida. Oh glória! A Bíblia nos informa que Deus, através de Paulo, através das mãos de Paulo, realizava em Éfeso sinais, milagres extraordinários, porque o Evangelho de Cristo também é poder, não é apenas falácia, mas é demonstração de poder. Até os lenços de aventais de Paulo eram levados para pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam enfermas, elas eram curadas, elas eram libertas. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui, logo fecho. Esses aventais e lenços de Paulo eram levados para quem não podia vir receber junto com Paulo, tá? Para quem podia ir até Paulo, tinha que vir. Porque nós estamos vivendo dias onde as pessoas ficam acomodadas nos seus lugares, dizendo: manda um aventalzinho aqui, manda. Traz um lencinho para mim aqui. Hoje não tem avental, hoje não tem lenço. Hoje, se tiver algo para receber, é aqui. Alguém está entendendo? Alguém está entendendo? Alguém está entendendo isso aqui? Sabe qual o problema? É que agora Deus está usando Paulo em Éfeso de uma forma tremenda, sobrenatural, poderosa. E isso chamou a atenção de muita gente em Éfeso, principalmente de alguns exorcistas judeus daquela cidade, filhos de um sacerdote chamado Seva. Esses homens, quando eles
percebem que agora todo mundo só fala deste tal apóstolo Paulo, que todo mundo agora só fala desse tal Jesus, eles dizem: nós estamos perdendo o prestígio. Eles eram famosos, eles eram conhecidos naquela localidade, e eles têm uma brilhante ideia: nós não podemos perder o prestígio. Desde que esse Paulo chegou, ninguém mais fala da gente, ninguém mais menciona nosso nome. Nós precisamos manter o prestígio, nós precisamos sustentar nossa fama na cidade. E os 7 filhos de Seva tiveram uma ideia. Eles ficaram analisando o apóstolo Paulo, vendo como é que Paulo fazia, e eles disseram: já entendi como é que Paulo faz. Como é que Paulo faz? É o seguinte: quando Paulo pega alguém que está endemoniado, ele levanta aquela mão dele e usa o nome desse tal de Jesus. Ele diz bem assim: em nome de Jesus sai, e o demônio sai na hora da vida da pessoa. Já sei o que a gente faz, é só copiar Paulo, é só fazer como Paulo faz, e vai dar tudo certo. Vocês vão ver, daqui a pouco vai todo mundo falando da gente, todo mundo vai voltar a falar do nosso nome, nós vamos voltar a ter prestígio na cidade. E eles foram crentes que ia dar certo. Encontraram um homem endemoniado. Quantos homens? Quantos homens? Eles eram em quantos? 7. Eles encontraram um homem endemoniado e disseram: em nome do Jesus a qual Paulo prega, nós te ordenamos, sai dele agora. O demônio não falou: sai não. Como é que é? Seguimos o protocolo, fizemos exatamente o que Paulo faz. Não sai. Por quê? Olha, conheço bem Jesus, sei quem é esse Paulo, mas nós procuramos aqui o nome de vocês e a gente não sabe quem são vocês não. E vós quem sois? E vós quem sois? E vós quem sois? E aqui, pastor Elcio, não adianta dar carteirada. Não adiantava eles pegar e dizer assim: não, aqui na terra eu sou filho do sacerdotão, do principal, sou filho do Seva. Conhece o Seva? Pois bem, eu sou filho dele, eu sou filho do sacerdote, a gente é famoso aqui. Não, filho, não, você não entendeu. Eu não perguntei quem é você na terra, eu estou falando aqui no inferno. A gente não conhece você, você só tem fama aqui em cima, você só tem fama diante dos homens, você só tem fama diante dos flashes, dos holofotes. Tem alguém entendendo isso aqui? Mas no inferno nós não conhecemos você, a gente não respeita vocês. Sabe qual o problema? É que demônio não respeita quem tem Jesus na boca, mas não tem Jesus na vida. Vou de novo. Sabe qual o problema dos filhos de Seva? É pensar que só ter Jesus nos lábios resolve, é pensar que só falar de Jesus resolve. Não, tem que ter a presença dele, tem que ter o que ele para chia, a muriacé. Infelizmente estamos vivendo dias aonde está cheio de gente por aí que tem Jesus na boca, mas não tem Jesus na vida. Fala bonito de Jesus, mas não anda com Jesus, não vive com Jesus, não tem comunhão com Jesus. E quem usa o nome de Jesus em prol de conseguir status, famas e reconhecimento, sabe o que acontece com ele? Apanha de demônio, apanha. Um homem endemoniado pegou os 7, dominou eles, arrancou a roupa deles, deixou eles nu, e tome pontapé e pancada. Pensa na surra que eles tomaram, porque quem vem para o evangelho a fim de fama, de status, sempre vai apanhar, sempre vai tomar Alguém está entendendo isso aqui? Alguém está recebendo esta palavra? Quem não tem Jesus na vida e só tem Jesus na boca, sempre vai passar vergonha. Mas Deus não te chamou para ter Jesus nos lábios apenas, Deus não te chamou para pregar bonito apenas, Deus não te chamou para ter status e fama, não. Ele te chamou para uma vida de comunhão, de presença. Eu vou dizer, quando você chegar, quando você levantar a sua mão e dizer sai em nome de Jesus, os demônios vão dizer: eita, o nome dele está aqui, respeita, vamos sair fora, não dá para ficar. Tudo que eles queriam era fama, sim ou não? Conseguiram, mas não do jeito que esperavam. Por quê? Porque agora em Éfeso ninguém fala de outra coisa senão da surra que eles tomaram. Cuidado com o que você deseja, às vezes você vai alcançar, mas talvez não do jeito que você queria. Sabe o que aconteceu? O povo agora pegou seus livros de artes mágicas, levaram para a praça da cidade e disseram: vamos queimar isso aqui.
que isso aqui não serve, isso aqui não presta. Vocês vão queimar os livros? Vamos, por quê? Porque a gente quer esse Jesus aí. A gente quer também sentir essa presença aí. A gente quer ter essa autoridade aí. O Rebarabachúria. Sabe o que é lindo? É que esses livros, o preço deles chegava a cerca de 50 mil peças de prata. E eu gostei disso aqui. Por que, Aldoir? Porque aonde o verdadeiro evangelho chega, aonde o genuíno evangelho chega, o inferno sempre vai ter prejuízo. Vou de novo. Aonde o evangelho chega, o inferno tem que abrir falência. Essa é a raiva do diabo, desde o dia em que foi aberta esta igreja. Por quê? Quando esta igreja foi aberta, ele entendeu: estão ali para me dar prejuízo, estão ali para me dar prejuízo. E olha quanta gente já foi ganha aqui, olha quanta gente já foi liberta aqui. Que isso? É um povo dando prejuízo ao inferno por meio do evangelho pregado. Glória, aleluia. Paulo queria ir embora de Éfeso, mas antes de Paulo ir embora, um alvoroço é formado. Um homem chamado Demétrio, ourives da cidade, era ele que fabricava os nichos de Diana. Esse homem se levanta contra Paulo, até porque tocou no bolso, e quando mexe no bolso é problema. Ele olhou e disse: olha, desde que esse Paulo chegou, a minha renda caiu, estamos produzindo menos, as nossas vendas diminuíram, esse Paulo está nos dando prejuízo. E ele se levanta contra Paulo e forma um alvoroço. Eu não sei se você já se viu no meio de uma situação como essa. Você está apenas fazendo a obra e daqui a pouco você está envolvido em um alvoroço. E a pergunta que você faz é: o que eu fiz para estar no meio disso? Pregou. O que eu fiz para viver isso? Libertou uma vida através do nome de Jesus. O que eu fiz para estar no meio dessa situação? Apenas o que era para ser feito. Existem alvoroços em que nós estaremos inseridos, que não é por culpa nossa, é simplesmente porque a gente resolveu fazer a obra de Deus. Mas escute o que eu vou te dizer: para cada Demétrio que se levanta para gerar alvoroço, Deus sempre vai levantar um escrivão da cidade para apaziguar as coisas. Eu não sei para quem é essa palavra, mas se você está inserido no meio de um alvoroço, fique tranquilo, Deus já está levantando alguém para apaziguar as coisas. Aldoir, mas lá eles gritavam: grande é a deusa Diana dos Efésios. Por quase 2 horas o chão tremia, segundo alguns estudiosos. Eu sei de tudo isso, mas fique tranquilo, o chão vai parar de tremer, os gritos vão parar, o alvoroço vai cessar, porque Deus já está promovendo uma calmaria. Deus está trazendo glória. Todas as igrejas da Ásia foram oriundas do trabalho de Paulo em Éfeso. Só que quando chegamos aqui no capítulo 5, nós vemos Paulo exortando os cristãos de Éfeso a serem imitadores de Cristo, a andarem em amor, a viver em santidade. Paulo faz eles lembrar que antigamente eles eram filhos das trevas, e como filho das trevas eles eram fornicadores, impuros, avarentos. A conversa deles era tola, havia nos lábios deles palavras de baixo calão, eram idólatras. Só que Paulo faz questão também de lembrá-los que agora que o evangelho foi pregado, que eles receberam a Cristo, eles tornaram-se filhos da luz, e como filhos da luz eles devem ser bondosos, verdadeiros, íntegros, honestos, justos, misericordiosos, amáveis. Paulo vai aqui despertar a igreja dizendo que eles precisavam compreender que os dias eram maus, eles precisavam remir o tempo, discernir a estação da vida. Só que Paulo também vai dar uma alerta para eles dizendo: ei, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do
Espírito. A pergunta que fica é por que Paulo está dando esta ordem? É ordem, tá? Paulo está vendo o que aqui? Perigo que a igreja estava correndo, que os cristãos de Éfeso estavam correndo. Havia um outro Deus, com D minúsculo, é claro, em Éfeso, que era adorado, chamado Dionísio. Dionísio era conhecido como o Deus da festa e do vinho. Havia uma festa entre os meses de março e abril, que era justamente a festa de Artemis, onde Dionísio também era adorado. Como é que era esse culto a Dionísio, Aldoir? Funcionava basicamente dessa forma: ficava um diácono na porta do templo, servindo vinho àqueles que ali vinham para adorar a Dionísio. A ideia era que eles precisavam beber daquele vinho até se embriagar, e assim, se embriagando, entrariam em um êxtase espiritual. A ideia era essa. Logo, a ideia deles era: quanto mais embriagado, mais possuído pelos espíritos você será. Alguns chegaram a dizer que encontraram em Éfeso alguns postos de vômitos, que era onde as pessoas bebiam, e para conseguir beber mais, iam lá, forçavam o vômito, vomitavam para poder voltar a beber ainda mais. Essa era a ideia, esse era o plano, era isso que acontecia. Esse era um Deus que era adorado lá. Paulo está entendendo que a igreja está inserida nessa sociedade, que está mergulhada nessa cultura, mergulhada nessa ideia de culto, mergulhada nessa questão. E Paulo está dizendo: a igreja corre o risco de sofrer essa pressão, e alguns voltarem a debandar para esse tipo de prática. E Paulo está dizendo: ei, por isso ele alerta primeiro: sede imitador, lembra quem era, olha quem você é, discirna o tempo, desperta, levanta-te dentre os mortos, acorda, entenda. Estão te pressionando, estão querendo te levar para lá de volta, estão querendo fazer você voltar a viver uma vida em trevas. Só que vocês não foram comprados, lavados e remidos no sangue do Cordeiro para adorar Dionísio, para servir Dionísio, para ir para a festa de Dionísio, para mergulhar na prostituição. Não, 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 não. Vocês foram lavados, comprados pelo sangue do Cordeiro, para viver uma vida cheia, 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 cheia do Espírito. Paulo está alertando a eles acerca do perigo da embriaguez. Paulo está dizendo: ei, tome cuidado, porque esse vinho, essa embriaguez traz mudança ao seu comportamento, vai mudar a sua personalidade. A pessoa, quando está bêbada, ela fica desinibida, ela perde a vergonha, ela não se importa mais com o que os outros vão pensar. Uma pessoa, quando ela está embriagada, ela está sob a influência do álcool, ela perde o domínio, ela perde o autocontrole, a sabedoria, o entendimento, o julgamento, o equilíbrio para avaliar bem as coisas. É Paulo dizendo para eles: ei, vocês não podem voltar para essa vida, vocês precisam se manter sóbrios, vocês precisam conservar a mente de vocês, o coração de vocês. Vocês precisam aproveitar os vossos dias, porque a ideia de Paulo aqui é mostrar para eles que a vida, uma vida embriagada com vinho em que há contenda, é um verdadeiro desperdício, um desperdício que será cobrado de você daqui a pouco. É Paulo dizendo: não desperdiça, aleluia, os teus dias, não desperdiça o teu tempo, não desperdiça a tua vida. Uma vida vazia do Espírito Santo é uma vida desperdiçada. Aí vem Paulo e diz: ei, quer vencer, quer ficar de pé, quer conquistar, aleluia, quer chegar na eternidade, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa deixar a tua vida sob o domínio, sobre o controle, sobre a influência do Espírito de Deus. É Paulo dizendo: não busque a solução para os teus problemas no fundo de uma garrafa, não está lá. A solução para os seus problemas você só encontra na presença de Deus, na plenitude do Espírito. Oh, glória! Aldir, onde você quer chegar? Exatamente aqui. O que chamou a minha atenção é o verbo aqui que Paulo vai se utilizar. Ele vai dizer o seguinte: enchei-vos.
Irmãos, esse verbo aqui, tem professor de português aqui? Tem. Você vai poder falar melhor do que eu sobre isso. Esse verbo está no imperativo, sim ou não? Então é ordem. Então não é um pedido de Paulo. Paulo não está dando a eles uma ideia, apresentando uma ideia. Olha, existe uma ideia aqui, vocês podem acabar sendo cheio, mas dá para pensar, se você quiser, quem sabe, você pode acabar sendo cheio. Paulo está dizendo, não tem outra hipótese, tem que ser. Opa, aí complica, porque se é a ordem eu tenho que obedecer, se eu não obedeço, aí complicou ou não complicou? Então eu não tenho a opção de ser vazio, não tenho a opção de ser meio cheio, eu sou obrigado a ser cheio. Alguém está entendendo isso aqui? Eu não quero ser indelicado, eu sei que tem gente que não gosta disso, mas eu vou fazer o que se tem gente que não gosta nem de si mesmo, não é verdade? Diga para quem está do teu lado, você não tem outra opção, quer ser crente tem que ser cheio, você não tem outra opção, quer morar no céu vai ter que ser cheio, você não tem outra opção, você é obrigado a ser cheio. Quem está entendendo isso aqui? E eu gostei disso, porque esse verbo também está no plural, é enchei-vos. Opa, então é para todo mundo, independente da classe. Ele não faz acepção de pessoa para encher, ele enche o alto, mas enche o baixo, ele enche alguém está entendendo? Ele enche o rico, mas também enche o pobre. Então peraí, então não é obrigação só minha, Elidiel, de vir aqui cheio da presença dele. Não é obrigação só do pastor Elcio, que vai dirigir o culto, está cheio. Não é obrigação só de quem toca, de quem canta, porque parece muitas das vezes que a responsabilidade de estar cheia é só nossa aqui em cima. Não, é ordem para todo mundo, é ordem para toda a igreja. Por isso não dá para entender quem entra aqui e diz, o culto hoje foi mais ou menos. Tu é termômetro de culto agora? Quem te colocou como juiz de culto? Para dar nota para o culto, para dar nota para a oração, para dar nota para o louvor, para dar nota para mim. Não. Se o teu culto foi ruim, é problema teu. Na próxima oportunidade preste um culto melhor. Na próxima oportunidade entre por aquelas portas diferentes, porque é obrigação de todos entrar cheio. Oh glória, eu gostei disso aqui, porque esse verbo também está no presente. E complica. Para quem é saudosista ficou complicado. Para quem gosta de pegar e ficar dizendo, porque lá no meu tempo, não, porque lá atrás, Neto, lá atrás, eu lembro como é que era. Lá atrás ele tinha, na hora da oração, já tinha batismo, já tinha cura, já tinha milagre. Não, no meu tempo era diferente, porque lá atrás a gente lembra como é que era. Lá atrás Deus fazia, lá atrás Deus operava. Engraçado, Paulo está olhando para isso e está dizendo assim, para de ser saudosista, para de ficar olhando no retrovisor da vida e vendo o que Deus fez lá atrás, porque o que Deus fez lá, Ele faz hoje ainda. Deus não mudou. O ministério Rocha Eterna não foi levantado aqui para ficar olhando no retrovisor e só lembrando do tempo que passou. Lá atrás a porção era maior, lá atrás Deus, não, a gente vai viver do hoje, a experiência do hoje, o mover do Aicho, Meraxi, Muriacé, aleluia, a mesma graça, o mesmo poder que a igreja primitiva provou lá atrás, Ele tem pra gente hoje. Tem alguém que quer isso aqui? Tem alguém que está disposto a provar? Meu Deus! O verbo também está no presente contínuo, meu pastor. Sabe o que significa isso? É que ele está dizendo assim, tem que ser cheio sempre em todos os lugares. 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 Eu vou ficar aqui até você abrir essa boca e dar um glória a Deus. Sempre e em todos os lugares. Em casa, cheio. No trabalho, cheio. Na faculdade, cheio. Caminhando, cheio. Aonde ele entra, cheio. Ele não entra vazio. Ele não chega vazio. Porque ele vive cheio. Oh glória a Deus. Só que eu gostei disso aqui também, porque esse verbo também está na voz passiva, e na voz passiva complicou. Por quê? Porque isso significa que não é obra humana, não é o pregador que te enche, não é o pastor Elcio que te enche, não é o pastor Elidiel que te enche, não é a pastora Lucimar, não é o pastor José que te enche, não são os músicos que te enchem, não é a cantora que te enche, não, é Deus quem enche. É Deus quem... então ficou tranquilo, porque se é Deus que enche, eu estou aqui, a hora que Ele quiser, Ele vem e derrama uma porção sobre mim, a hora que Ele quiser, Ele vem e me enche. Então eu fico sentado aqui, fico aguardando.
assistindo o culto, né? E a hora que ele quiser, eu estou aqui, ele me enche. Não, é por isso que eu gosto da tradução que diz: deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher, deixe-se encher. Sabe qual o problema? É que nós, como Moody disse, nós somos uma vasilha, ela precisa ser cheia, mas o problema é que está jorrando e a tampa está aqui ainda, e com tampa não dá para encher. Sabe o que Paulo está dizendo? Já foi liberado, já está disponível, é você que não arranca a tampa, é você que entra aqui e presta um culto robótico, mecânico, religioso. Ele está aqui, você está esperando alguém descer, você está esperando alguém correr no corredor, você está esperando alguém colocar a mão na tua cabeça, você está esperando uma oração profética, você está esperando alguém jogar um lenço, você está esperando... Não, arranca a tampa e prova, arranca a tampa e deixa ele... Ai, tchô, Emiria céu e tchô manaia, Emiria manchô manacai, enchei-vos. Traz a ideia de um enchimento progressivo, isso é lindo, vai se enchendo, todo dia mais cheio, cada dia mais cheio, cada dia mais cheio, cada dia mais cheio, domingo cheio, mas na segunda mais cheio ainda, na terça mais cheio ainda, na quarta mais cheio ainda, até quando, Aldoir? Até transbordar, Aldoir, ok, agora me explico e encerro. Eu quero saber, como é que é esse negócio de ser cheio? Eu acho que eu sei o que é ser cheio é quando a gente dá aqueles pulos em cima, ser cheio é quando a gente dá aquela rodadinha no Espírito. Eu gosto de tudo isso, irmão, mas isso não é ser cheio do Espírito Santo, não é. Essa é a forma que a gente extravasa, e cada um extravasa do seu jeito, essa alegria, é o momento que a gente prova desse poder. Aldir, me dá aí uma dica então, de como é alguém que está cheio, como é que é a vida de alguém que está cheio. Quem está cheio tem mudança de comportamento, mas vamos lá. Paulo, ele diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mais enchei-vos, sim ou não? Ok? Aí ele diz assim: se enche como? Experimenta se encher assim, ó, falando entre vós com salmos. Como é que é? Quando aquela rodinha de conversa chegar, você quer saber se ela é uma rodinha de conversa de gente cheia? Em vez de fofoca vai ter salmo, em vez de falatório da vida dos outros vai ter salmo. Paulo está dizendo: quer ser cheio? Para de se reunir para falar mal dos outros, para criticar os outros, para derrubar os outros. Se reúne, canta um salmo, libera um salmo, canta um hino. Olha isso aqui: hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças, aleluia, por todas as... Isso aqui é lindo, irmão. Sabe por quê? Porque só quem está cheio consegue agradecer, independente da circunstância que vive. Só quem está cheio consegue entrar num culto como esse e dizer: estou na prova, mas eu estou cheio, e isso já é motivo para agradecer. Estou na luta, mas eu tenho motivo para adorar. Estou passando dificuldade, mas eu tenho motivo para levantar a mão, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, e louvar ao meu Deus, agradecer ao meu Deus. Oh glória! Quem está cheio, ele tem prazer de servir o próximo, ele tem prazer de servir o seu irmão, sujeitando-vos uns aos outros. Aldoir, não entendi. Pois bem, eu explico e a gente encerra. A voz de Paulo parece que ecoa aqui dentro essa noite para nós, parece que ela rompe a barreira do tempo e chega até nós hoje dizendo: está na hora de vocês despertar, está na hora de vocês acordar, está na hora de vocês entender o tempo, está na hora de vocês discernir a estação da vida, está na hora de vocês se levantarem, está na hora de vocês serem cheios. É Paulo dizendo, e levante a mão para receber, por favor. Quer vencer, quer conquistar, quer alcançar a eternidade? Seja cheio e vencerá o diabo, seja cheio e vencerá esse mundo, seja cheio e vencerá a sua própria carne, seja cheio e você vai passar por cima das lutas, seja cheio e você vai suportar as dificuldades da vida, seja cheio e você vai marchar rumo a Nova Jerusalém, seja cheio e Deus te dará a condição de vencer, seja cheio e você vai permanecer de pé, seja cheio. Fique de pé comigo, por favor. Eu quero orar rapidamente por você que não é batizado com o Espírito Santo.
Tem alguém no nosso meio que não é batizado com o Espírito Santo? Se houver alguém, vem aqui na frente agora, estou te aguardando. Tem alguém que não é? Pergunta para o vizinho aí: tu é batizado, irmão? Aí se você tem comunhão com ele, dá uma perguntazinha: engraçado, passou o culto todo, não ouvi você falar uma língua estranha, nada aqui, rapaz. Dá uma provocadinha, é bom de vez em quando. Passou o culto todo. Conheceu o pastor Josué Ferro, Elidião? Foi meu primeiro pastor. Ele falou assim: Aldoir, você foi batizado com o Espírito Santo, filho. É inadmissível que você passe 24 horas do teu dia sem se alegrar na presença dele, sem falar em línguas. Tem alguém que não é batizado aqui? Tem? Se tiver alguém, levante a mão, quero ver. Tem alguém? O senhor não é? Não? Vem aqui na frente. Você crê que Jesus batiza com o Espírito Santo ainda? O senhor crê? Mas eu acredito que tem mais gente. Tem mais gente? Vem para cá, irmã. Nós queremos orar. Nós só vamos fazer o que a Bíblia manda fazer: impor as mãos e orar em nome de quem? Não tem outro jeito, gente. É simples. Não é a gente que batiza, é no nome dele. Tem mais alguém? Vem, filho, vem. Tem alguém? Se você não é batizado com o Espírito Santo, não tenha medo. Saia do seu lugar, vem aqui para frente, nós queremos orar por você. Aldoir, eu sou, mas tem muito tempo que eu não falo em língua. Eu preciso ser renovado. Eu preciso de um renovo. Sai do teu lugar, vem correndo para cá. Nós queremos orar por você também. Tem alguém que precisa de renovo essa noite? Eu te aguardo aqui na frente. Vem correndo, pode vir. Pode vir. Aldoir, eu preciso ser renovado essa noite. Eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Eu quero voltar a me alegrar na presença do meu Deus. Eu quero ser cheio da presença dEle. Você consegue levantar a tua mão aí? Consegue? Feche os seus olhos, enquanto a nossa irmã vai louvar, vai adorar a Deus. Eu te convido a abrir essa boca, isso, e adorar a Deus também. Isso, levarai choquemeneflácia. Esquece quem está à esquerda, quem está à direita, quem está atrás, quem está na frente. Agora é hora de você mergulhar na presença de Deus. Diga: Deus, eu preciso ser cheio. Deus, eis-me aqui como uma vasilha. Enche-me até transbordar. Enche-me até transbordar. Ah, Deus, enquanto houver espaço em mim, me enche com teu Espírito. Me enche com a tua presença. Ore, ore, ore. Pede para Ele te encher, pede. Pede para Ele te batizar, pede. Porque Ele ainda batiza com o Espírito Santo. Ele ainda cura, Ele ainda renova, Ele ainda liberta. A mesma obra que Ele fazia lá atrás, Ele permanece fazendo hoje. E é hoje que Ele quer te encher. É hoje que Ele quer te renovar. É hoje. Rebadai, Temini Kalawai. Adore a Ele, adore